está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar justamente de eleições nos Estados Unidos. Eu estou com o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Professor Manuel Furriela, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite, agora nessa reta final das eleições nos Estados Unidos. Agora é impressionante, né? Porque Trump, ele ignora inclusive um convidado do comício dele, do comício mesmo de despedida, que era o último mais relevante, um mega comício, e foi não apenas esse comediante falando em relação a Porto Rico, que os porto-riquenhos eles podem votar, e a maioria na Pensilvânia, que é um estado pêndulo, mas outras falas preconceituosas contra imigrantes, contra as mulheres, uma agressividade com relação a Kamala Harris, a chamando de prostituta, né, em pleno comício, e nada cola em Trump, não é? É interessante, né, porque esses impropérios todos do Donald Trump, e principalmente daqueles que o circulam, acabam não prejudicando o transcurso da sua campanha. Mas tem um fator que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho isso. São muitos os estrangeiros que vivem nos Estados Unidos, inclusive muitos porto-riquenhos, que lá têm direito a voto por um acordo por conta de Porto Rico ser um protetorado dos Estados Unidos. Ele não é um país independente como outros, mas a partir do momento que esses estrangeiros vivem nos Estados Unidos, parece que eles olham muito mais para os interesses do dia a dia do que propriamente eles se identificam com críticas aos imigrantes. Eles não se veem dessa forma. Aqueles que são regulares, obviamente. Quem é irregular está sempre com risco de deportação. E eles, se apropriando disso, acabam seguindo um raciocínio de apoio a candidaturas numa visão daquilo que lhes interessa mais em termos de economia, não ligando muito para essas frases de efeito ou para essas colocações preconceituosas dos integrantes da campanha do Trump. E, na verdade, a memória que fica de boas lembranças, inclusive em relação à economia, foi antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia, os Estados Unidos também enfrentaram seríssimas dificuldades, inclusive em relação ao atendimento médico na época, só que sobrou da pandemia uma inflação que comprometeu o custo de vida, que exigiu juros mais altos, e é por aí que pega para o governo atual, não é? Sem dúvida, o que acaba acontecendo, né, para os americanos é que, apesar da economia viver um bom momento em alguns quesitos, o desemprego é baixíssimo, 3%. É pleno emprego. Pleno emprego. Você tem a economia crescendo, os negócios indo bem, mas os preços ficaram elevados. Então, o poder de compra foi reduzido e como o governo se viu obrigado, aliás, o Fed, o Banco Central deles, o Federal Reserve, a subir os juros para tentar segurar a inflação, também tudo que era financiado acabou ficando mais caro. Então o americano sente uma diminuição no poder de compra. Isso explica muito o apoio a Trump por uma lembrança pré-pandemia, onde você tinha uma situação econômica mais favorecida. Se atribui a piora ao governo atual, né, que pegou todo o reflexo da pandemia. Agora, é uma eleição muito complicada, né, nos Estados Unidos, então não dá para se prever, além desse empate técnico nas várias pesquisas, tem a questão dos representantes, né, por distrito, são 435 delegados, É com base proporcionalmente o que seria a Câmara dos Representantes, depois também tem o Senado e tem os 3 por Colômbia. Então, esses delegados é que vão votar no final das contas e que vão eleger quem é o presidente. Mas a população está votando. E aí vem uma outra coisa estranha, que está votando pelo correio, já está colocando lá nas urnas, nas ruas, inclusive. Votação antecipada. O próprio presidente Biden votou ontem, eu acho, não é? Como é que fica essa mudança dos delegados depois, se a população ainda está votando? É curioso, né? Porque é um sistema que ele não tem a votação direta como nós temos aqui no Brasil. A gente vota como tivemos agora para prefeitos, né? Brasil afora, a maior parte ganha quem tem a maior parte dos votos, mas votos diretos de todos nós. No caso dos Estados Unidos é uma votação indireta nos delegados. E para complicar ainda mais, em cada estado americano você tem uma regra eleitoral diferente. Tanto é que tem estado americano com urna eletrônica, mas a maior parte é de papel. Tem urna perfurada, tem votação em alguns pelo correio, outros não tem. Então você tem ali tudo muito difuso na hora de escolher os delegados e a partir do momento que escolhem seus delegados, os delegados votam. E isso gera uma série de distorções. Você tem situações onde um candidato recebeu mais votos dos eleitores diretos,
mas menos dos delegados. E como o que vale é dos delegados, ele acaba saindo vencedor. Então, o Al Gore foi nessa situação, conforme até conversamos aqui de bastidores, né? Hillary Clinton recebeu mais votos da população direta. Ela teve 2,9 milhões de votos a mais do que Trump. Exato, que é uma enormidade. E mesmo assim, acabou saindo vencedor Donald Trump por votação dos delegados. Agora, os delegados é que definem os votos finais desses estados pêndulos, que seriam aqueles que não são tradicionalmente nem republicanos nem democratas, é isso? É isso, e mudou bastante também essa situação, né? Você tinha estados que eram muito tradicionais em relação a serem republicanos ou democratas, e mudou muito esse perfil, né? Então, esses estados pêndulos, em muitos casos, eles ficam imprevisíveis, porque na hora você não sabe para onde vão os delegados. E as pesquisas eleitorais, elas são muito mais ligadas ao eleitor direto. Então, por isso que não necessariamente elas refletem um resultado final. O jogo está aberto, há sim um empate ou uma proximidade muito grande de votos, não é? É uma surpresa Donald Trump ter tanta resiliência, e eu acho que não é só uma questão que se explica pelo bom momento econômico pré-pandemia que o beneficiou, e esse desgaste de preços elevados, de diminuição mesmo de poder de compra. As pessoas estão conseguindo comprar menos, mas eu acho que também tem uma parte do eleitorado insatisfeito com a desindustrialização, que é a parte mais central dos Estados Unidos, insatisfeito com as pautas mais modernas, há um eleitorado conservador. Então, acho que é um conjunto de fatores. Mas, com certeza, essa questão econômica pretérita anterior é o que mais favorece. E lá tem algumas discussões abertas, que aqui no Brasil é uma questão de tabu, por exemplo, a questão do aborto, que pesa também bastante, que houve restrições maiores com relação a Trump, isso foi mal recebido em alguns estados e pela população feminina, principalmente. Tem a questão da imigração e tem a questão internacional. A posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, os gastos com a guerra, a posição em relação a Israel, que divide um pouco as opiniões agora por conta da situação na faixa de Gaza, isso pode ter alguma influência maior? Você trouxe também um outro fator importantíssimo. Joe Biden, apesar de ser tão reconhecido como hábil em política externa, quando ele era vice do Obama, ele era muito ouvido nesse sentido, obviamente, junto com Hillary Clinton, né, naquela época, mas alguém considerado tão hábil nisso não foi bem nessas questões. Então, tudo começou com a desocupação do Afeganistão, que foi extremamente mal organizada. Estabanada mesmo. Estabanada, né? A gente acompanhou, e não tinha por que ser daquela forma. Os Estados Unidos dominaram por 20 anos o território, na hora de desocupar, podiam ter feito de forma organizada, não fizeram. No fim, os americanos tiveram que sair fugindo também do país. Exato. Né? Isso é lembrado a todo mundo. Aqui no Brasil fala-se menos, obviamente, disso, mas a gente já viu vários discursos do Trump, ainda agora, anos depois, onde ele menciona esse fator. E aí, a guerra da Ucrânia não resolvida, o apoio americano do lado ucraniano, mas a questão não se resolve, os gastos se avolumam, né? Você tem a questão também, né, de Israel, onde os Estados Unidos não são considerados um país hábil para lidar tanto com o interesse de Israel quanto com o dos palestinos. E não consegue avançar com pacificação. Não avança. E aí isso também fica como pauta negativa para Joe Biden. E Donald Trump, com esse discurso mais assertivo, acaba dando uma impressão, não estou dizendo se é correto ou não, ao eleitor, de sendo alguém que despacharia melhor essas questões. O senhor acha que isso pode acontecer? Porque aí vem a questão do Oriente Médio, que nós temos lá meio que uma bomba que pode explodir para um lado ou não, pode ter um agravamento ou não. O Irã parece que está avaliando muito se ele provoca mais Israel ou não. Tem o Hezbollah dizendo que continua com as forças intactas, mesmo com a morte de lideranças que foram substituídas agora. Trump, que atitude teria em relação a isso? Bom, em relação à Ucrânia, a atitude é totalmente diferente. Como ele tem um relacionamento com Putin, por incrível que pareça, e é mais próximo dos russos, viria um encaminhamento da solução diferente do de hoje em dia, onde você tem um apoio à Ucrânia. Então, viria via vontade da Rússia. Mas contraria na Europa? Sem dúvida, sem dúvida. Ali o jogo é completamente diferente. A eleição de Donald Trump ou Kamala Harris em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia terá um encaminhamento totalmente diferente. Kamala Harris vai continuar apoiando a Ucrânia e Donald Trump não é que ele vai propriamente apoiar a Rússia, mas vai ouvir os russos e fazer um encaminhamento
tentando atender parte da pauta deles. Aí vai ser diferente. No caso de Israel, a única diferença é que Donald Trump apoia o governo atual de Netanyahu, ou seja, esse tipo de política, e Kamala Harris não. Mas, em relação a apoiar o Irã, a Israel é muito parecido. Os Estados Unidos fecham questão em apoiar Israel em qualquer situação. Kamala pode questionar mais a situação de Gaza, é isso? Questão humanitária. Exato. Humanitária e tentar dialogar um pouco mais com os palestinos, Donald Trump menos. Mas é uma diferença muito menor do que em outras situações internacionais, principalmente Rússia e Ucrânia. Agora, dado esse empate técnico nas várias pesquisas, a menos de uma semana da data mesmo das eleições, apesar de a votação já ter começado, é bem provável que a gente tenha uma apuração se arrastando como da outra vez e questionamentos na justiça, tanto de um lado como do outro. Sem dúvida, porque provavelmente a margem vai ser muito pequena, não é? E se ela for contra Donald Trump, a gente sabe que o questionamento é sempre maior. A gente acompanhou as últimas eleições, inclusive ele não reconheceu a eleição de Joe Biden, apesar de ter sido comprovada e ter sido verificada, auditada. Neste caso em específico, é muito provável que a gente tenha o questionamento, até mesmo por Kamala Harris, né? Por entender que na margem, com uma margem pequena, ela poderia sair vitoriosa. Aí é uma discussão até que se admite. Mas Donald Trump, se sair perdedor com uma margem pequena, vem novo questionamento. Inclusive ele tentou nas últimas eleições conseguir alguns votos, pediu na Geórgia para que conseguisse votos para ele, tentando mesmo manipular o resultado final. Não é ele que tentou, né, questionando o resultado, mas tentando mudar esse resultado. É uma das questões aí novas, né, nas eleições americanas, né? A gente acompanhou a história inteira dos Estados Unidos. Em poucas oportunidades houve um questionamento efusivo de quem saiu perdedor. Reconhecimento, transmissão do cargo, entrega do poder. Essa é uma questão de tradição nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas. Mas acho que o fator que faz com que também seja diferente é que Donald Trump não é um quadro tradicional nem do Partido Republicano. Ele ia sair como candidato independente nas eleições que ele saiu vitorioso. Ele só entrou nos republicanos, no Partido Republicano de última hora, porque eles viram ali uma chance de sair vitorioso com ele e saíram naquele momento. Mas, de qualquer forma, ele não é quadro tradicional da política americana, então também não se comporta dessa forma. Perfeito, eu agradeço muito a presença de Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Com vocês.